Abram as vossas Bíblias, falando em palavra de Deus. Abra no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículo 9. Mateus 17, versículo 9. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura inicial da ministração desta noite. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Ninguém nem fala, né, queridos? Porque eu não vou esperar mesmo. O versículo 9 diz assim: E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, Deus, as tuas escrituras, essa espada mais afiada do que espada de dois gumes, que divide a alma do espírito, juntas e medulas, como diz Hebreus 4:12. Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra, meu Pai, que quebra todo jugo, a tua palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, a tua palavra que é verdade nos liberta, a tua palavra que dói muitas vezes quando a lemos, porque ela vai de encontro à nossa alma, vai de encontro ao nosso ego, Deus, mas nós clamamos nesta noite, fala conosco, Deus. Usa-me poderosamente, usa os teus filhos nesta noite, ouvindo a mensagem, compreendendo-a. Deus fala, abre os céus nesse lugar, joga por terra toda e qualquer distração, tudo aquilo que tenta perturbar o nosso entendimento agora, levamos as nossas mentes cativas a ti, Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Querido, esse versículo, esse capítulo, ele é emblemático nas Escrituras. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre o acontecimento no Monte da Transfiguração, que muitos entendem ali no Monte Tabor, mas eu quero ministrar um pouquinho sobre isso nesta noite. Numa noite em que nós intitulamos como Noite de Milagres, creia que Deus tem milagres para você, amém? Você que está aqui, você que está nos ouvindo agora, você que nos ouvirá, saiba que Deus tem um milagre para a sua vida. O versículo 9, eu irei lê-lo novamente, diz assim: E descendo eles quem? Pedro, Tiago, João e Jesus, tá bom? Depois nós iremos ler tudo. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis já, guarda isso, visão, amém? Guardem a visão, ou seja, uma visão espiritual aconteceu. Guarde isso porque ela é fundamental para o entendimento da ministração, amém? Então foi uma visão que ocorreu num tempo agora que nós lemos ler no capítulo 17. Mas como eu falei domingo à noite, queridos, domingo à noite tivemos um culto abençoado também, eu preguei uma passagem muito conhecida sobre a mulher Ciro-Fenícia, aquela mulher que insiste até a última instância perante Jesus, por mais nãos que ela tenha tomado de Jesus, ela não desistiu e teve o seu milagre alcançado, que era a cura da sua filha que estava endemoniada. Mas eu falei sobre dois contextos. Um contexto imediato. O que é o contexto imediato? É o contexto do capítulo 17. Esse contexto tem que entender. Eu sempre falo isso, né? Um texto fora do contexto é um pretexto. E o que tem gente pregando pretextos para tentar trazer uma solução sobre uma situação são inúmeras pessoas. Mas o que eu entendo é que o contexto imediato, isso é importante. O que é contexto imediato? Você tem que analisar a Bíblia, pegar um versículo e entender aquele contexto imediato. Mas existe também um contexto remoto. O que é o contexto remoto? É o contexto que está em volta do capítulo 17. O que aconteceu antes do capítulo 17. Então, muitas vezes não entendemos ou trazemos pretextos diante de um texto, um versículo isolado, porque não analisamos esse contexto remoto, que é o contexto anterior. Nós sabemos que a Bíblia ela não foi composta nos seus autógrafos, nos seus registros mais antigos, não foi composta por capítulos nem versículos. Era uma leitura direta, capítulos e versículos foi colocado muitos anos depois pela sociedade bíblica. Mas os versículos são diretos, são sequenciais, ou seja, é uma história sequencial. Então, preciso entender o contexto remoto do capítulo 17 para entender o capítulo 17 de fato. Deu para entender, queridos? Amém? Olha o que diz o capítulo 16, versículo 24. Permitam-me lê-lo do versículo 24 ao versículo 28. Diz assim: Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim,
A si mesmo, tome a sua e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas... Isso é o arrebatamento, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, corrobora com o versículo 27. É o arrebatamento. 28. Em verdade, preste atenção no 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, os apóstolos, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, queridos, Jesus faz uma promessa para alguns dos seus apóstolos, que eles não morreriam sem verem o Filho do Homem no seu... É o capítulo 17. Para eu entender o capítulo 17, é a promessa que Jesus fez para alguns dos seus apóstolos, que eles não passariam pela morte sem antes verem o Filho do Homem, Jesus, no seu reino. Amém, meus amados? Glória a Deus. No seu reino, e aqui, escatologicamente, é o reino milenar de Cristo e a eternidade. Ok? Então, Jesus faz uma promessa aos seus discípulos que eles não morreriam sem verem o Filho do Homem, Jesus, no seu reino, e no seu reino, que é o reino milenar que eu falei, com 1000 anos que Cristo vai passar com a sua igreja nesta terra, onde haverá uma paz suprema, onde a Bíblia de Isaías vai declarar isso, que o leão vai estar junto ao cordeiro, ou seja, uma paz assim assustadora, extraordinária. E logo depois, a eternidade, novos céus e nova terra. Promessa que Jesus fez, de algo vindouro, de algo que iria acontecer, e eles contemplariam antes de morrer. Quem está entendendo, diga amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas antes disso, que nós lemos aqui no versículo 24, Jesus fala bem claro, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Quer achar a tua vida? Você vai perder. Ou seja, se você der valor mais às coisas do mundo do que às de Deus, você vai perder a sua vida. Agora, quem perder a sua vida, o que é perder a vida, queridos? Em alguns contextos, como países do Oriente Médio, onde a perseguição é muito grande, é morte mesmo. É morrer sem negar Cristo. Nós vivemos um contexto diferente, graças a Deus. Mas o que é perder a vida hoje para achar a vida eterna? É você negar o pecado. É você negar os seus desejos que vão de encontro aos propósitos de Deus. É você deixar de fornicar. É você deixar de adulterar. É você deixar de mentir. É você deixar de se viciar. É você deixar de beber. Ou seja, eu estou falando de coisas visíveis, além da transformação interior do homem. Então, quem perder essa vida material, achará a eterna. Amém, meus amados? Deu para entender isso? Então, Jesus está falando que esta vida aqui na terra é o quê? Tem que perder ela. Tem que deixar o pecado. É muito difícil deixar pecado, porque pecado é bom. Pecado é bom. E essa vida aqui de pecado eu tenho que perder para achar a eterna. Amém, meus amados? Então, nessa vida aqui, nessa passagem, que nós teremos de 70, 80, 90 anos nessa terra, queridos, é muita renúncia. É muita renúncia. Tem que abrir mão de muita coisa se você quiser viver o evangelho, viver como homem e mulher de Deus nesta terra. Isso é muito bom e glória a Deus por isso, mas exige de nós. Aí ele continua. Pois que aproveita o homem? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua? Quer ganhar essa vida? Vai perder tua alma. Vai viver eternamente num lugar que não é o céu, que é o inferno. E diz mais: o que dará o homem em troca da sua alma? O que você pode fazer para ser salvo? Nada. Só Jesus pode salvar a tua alma. Só Jesus. Então o contexto remoto é isso, olha. Essa terra aqui, esse momento que você está vivendo, vão ter lutas, vão ter sofrimentos, vão ter dores. Vai ter renúncia. Essa é a realidade.
O tema de domingo de manhã foi a vida como ela é. A vida como ela é. Dores, sofrimentos, dificuldades, vitórias, com certeza, queridos. Muitos desdobramentos que Deus vai fazer nas nossas vidas, mas muitas dores também. Amém, queridos? Glória a Deus. É difícil, né? É difícil pregar e ouvir. É difícil pregar e ouvir. Mas é o que o texto está dizendo. E no 27 ele fala, olha, porque o arrebatamento virá, porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá. O que retribuirá? Galardão, cada um conforme as suas obras, no tribunal de Cristo. Jesus vai voltar. 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Nós encontraremos o Senhor nos ares. E teremos um corpo glorificado. Isso é 1 Coríntios capítulo 15. Arrebatamento da igreja. A gente pode pregar sobre isso em breve. Mas Jesus está falando, olha, na terra, lutas, só que eu estou voltando. Começa a guardar o entendimento, o link para você chegar no capítulo 17. Olha, vão ter lutas aqui, mas eu estou voltando. E eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão eu vou dar no tribunal de Cristo. Eu vou dar isso. Eu vou retribuir. Aí ele vai além no 28 e fala, olha, e digo mais, alguns de vocês que estão aqui no nosso meio vão ver o reino de Deus. Antes de morrer, vão ver o reino de Deus, o reino milenar do Senhor. E eu fico imaginando os discípulos não entendendo nada sobre o que estava sendo falado. Aí começa o capítulo 17. Olha o que diz o capítulo 17. Então guardou, né, queridos? Lutas nessa terra e uma promessa de redenção eterna. Amém? Aí o capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João, que eram os 3 mais íntimos, os leva até um alto monte, e ali acontece algo extraordinário, queridos. Olha aqui de versículo número 2. E foi transfigurado diante... Quem foi transfigurado? Jesus, né, queridos? E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a... Queridos, os discípulos ali ficaram... O que é se transfigurar? Mudar, né? Figura, ficou com uma figura mudada, transformada, Jesus. Né, como um sol ao meio-dia, como João viu no Apocalipse, muito semelhante, a mesma visão, é Jesus glorificado, é a glória de Deus ali. Aqueles homens, Pedro, Tiago e João, começam a ver aquela promessa se cumprindo. Vocês não vão morrer sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. Eles conseguem ter um flash de Jesus na sua glória, com o corpo transfigurado, como a Bíblia diz, vestes branquíssimas, o seu rosto resplandecia como o sol, algo extraordinário ali acontecendo. Esse que se transfigurou agora, chamado Jesus, no Getsêmani, também ele se transfigura. Que isso, pastor? Nunca vi transfiguração no Getsêmani. Eu vi, ou melhor, eu li, né? Li e entendi. Quando Jesus fala que a minha alma está desesperada. Você já viu a fisionomia de uma pessoa desesperada? Isso é transfigurar. O que é transfigurar? É mudar a figura, mudar o rosto. Jesus no Getsêmani, esse mesmo que tem a sua glória estampada, algum tempo mais à frente, vai sangrar de dores. Vai sangrar, vai ter o seu corpo, a sua fisionomia transfigurada de tanta dor que ele vai passar. É interessante porque o que está sendo transfigurado agora também se transfigura em dor. Eu quero fazer um paralelo entre a dor desta vida e a que há de ser. E a que nós iremos experimentar. A que aqueles 3 discípulos tiveram um flash só. Amém? Do que iria acontecer. Viram Jesus na sua glória. Jesus, o homem, agora foi desnudado e apareceu Deus ali para eles. A glória de Deus apareceu ali para eles. Quem está entendendo que é glória a Deus? Aí o versículo 3 diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Moisés e Elias ali apareceram. Entraram ali, apareceram naquele flash também. Aí, pastor, como Moisés pode aparecer? A gente sabe que Moisés morreu, queridos. Inclusive, Deuteronômio diz que Deus o sepultou. Já viu alguém sendo sepultado por Deus? Onde você vai encontrar essa sepultura? Até o diabo tentou
pelejar contra Miguel pelo corpo de Moisés, mas Deus o sepultou. Nunca vai achar. Amém? Mas esse homem, Moisés, morreu de fato. Morreu de fato. Pastor, como ele aparece aqui? Isso aqui é reencarnação, porque esse homem morreu e aparece de novo. Como é que aconteceu isso? Alguns falam que isso é reencarnação. Versículo de abertura, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis já visão. Não é um fato concreto que aconteceu ali no monte. Moisés não apareceu ali. Foi uma visão que os três, Pedro, Tiago e João, tiveram do reino milenar de Deus. Do reino de Deus. E nesta visão, que não aconteceu ali de fato, mas de uma visão, algo extraordinário, algo celestial. Amém, meus amados? Não tem reencarnação nenhuma aqui. É uma visão que ele está tendo do reino de Deus. Ele vê Moisés lá, junto com Elias. Por que Moisés e Elias, querido? Interessante que Jesus é o primogênito dos mortos, né? Jesus é o primogênito. Ele está ali, no reino milenar. Moisés é a que representa aquele que morreu, aqueles que morreram com Deus no seu coração. Estão com o Senhor. Elias representa aqueles que foram arrebatados e aqueles que serão arrebatados. Ou seja, exatamente o que vai ter no reino milenar, no reino de Deus. Amém? Aqueles que morreram em Deus e aqueles que serão arrebatados reinarão com Cristo. Ou seja, Pedro, Tiago e João têm aquela visão linda, queridos. Linda, celestial. Meu Deus, que coisa linda. E eles ficam ali extasiados de tanta emoção, de tanta alegria. Porque eles estavam vindo de uma palavra que dizia: aquele que perde a vida, ou melhor, aquele que perde a vida achará. Eles estavam vindo de um mundo totalmente tenebroso. Mundo no qual nós vivemos, onde que jaz no maligno. No mundo onde passaremos dores, tribulações. No mundo, foi isso que Jesus disse, João 16, 33. No mundo passareis por aflições. Ele sai de uma palavra de aflição e agora ele vê a glória. Eles veem a glória. Pedro, Tiago e João. É como se Deus estivesse falando: Pedro, Tiago e João, vem cá. Eu vou botar vocês numa frechazinha. Lembra a frecha de Moisés, também, quando ele vê a glória de Deus? Olha, eu vou levá-los ali para dar uma olhadinha, para dar uma força para vocês não desistirem nesse mundo. Para vocês não pararem com as aflições que estão vindo e virão, para vocês não desistirem. Pedro, vem cá, porque eu sei que tu vai morrer de cabeça para baixo crucificado, mas veja a glória que vai ser depois. Tiago, você vai ser transpassado com uma lança no peito. Mas veja para onde você vai no final. João, você vai ser preso, exilado na ilha de Pátimos. Mas veja o que vai ser o teu final. É como se Deus estivesse dizendo: vale a pena, queridos. Vale a pena. Amém, queridos? Eu creio em milagres hoje, agora, em qualquer área da tua vida. Mas eu também creio que se nada acontecer, tá bom. Eu nunca vou me esquecer um dia que um pastor falou o seguinte: olha, claro que isso é impossível de acontecer. Mas se Jesus nunca mais te abençoasse, você continuaria servindo a Ele? Pergunta forte, né? E aí? Queridos, de fato, tudo que Jesus tinha que fazer por nós já fez. Ele já morreu por nós. O maior milagre já foi operado. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Ou melhor, você vai morar eternamente com Deus. Amém, meus amados? Mas eu creio, nós cremos em milagres hoje também. Amém, meus amados? Mas eu quero que você entenda o contexto remoto daquele que vai perder para ganhar. E agora Jesus dando alento para esses três, para não desistirem. Olha o flashzinho do céu. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 4. Versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para... Eu concordo com Pedro aqui, queridos. Imagina você ver o lugar dos teus sonhos,
o lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem enfermidade, onde tudo é perfeito, onde você vai estar do lado do teu Pai, onde você vai reencontrar aqueles amigos seus que morreram em Cristo lá. Você vai reencontrar pessoas amadas. Eu fico imaginando Pedro, por isso que, Senhor, peraí, vamos fazer o céu, essa eternidade agora. Eu monto uma tenda para ti. Tinha que ser Pedro, né? Eu monto uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias, e vamos viver aqui, acabou o mundo. Esquece o mundo, Jesus. Só nós aqui na tenda. Seria muito bom, queridos. Só que o contexto remoto não diz isso. Mas Pedro, Tiago e João queriam viver isso já. Agora, como nós também desejamos agora, Senhor. Nós já vivemos o reino de Deus, já vivemos o reino de Deus. Mas você está nesse mundo. Você tem carne. Essa carne é limitada. Nessa carne reside pecado. Essa carne perece. Essa carne sente dores. Você vai para o hospital. Você precisa de remédio. O reino de Deus já é hoje, sim. O reino de Deus não é comida e bebida. Mas paz, alegria, gozo do Espírito. Mas eu estou nessa terra ainda. Tenho limitações. Quando eu estiver assim com o Pai, será eterno, querido. Será majestoso. Aí eu entendo Pedro falar, façamos então 3 tendas. Esquece o mundo, Jesus. Só a gente aqui, ó. Só a gente. Será que também não somos assim, queridos, quando pedimos algumas coisas? Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz isso acontecer. E não tem nada de ilícito nisso, queridos. Peça, clame. Mas olha o que Jesus diz, versículo 5. Jesus não. Olha o que o Pai diz, versículo 5. Falava ele ainda, ou seja, Pedro estava falando, né, que Pedro fala muito. Pedro estava falando, alguma coisa interrompe ele. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Era a própria presença do Pai, a manifestação do Pai. Amém? Uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele... Olha o que o Pai diz, quando viu que o ambiente estava ficando ali, muito pensando apenas neles, pensando apenas num momento especial ali, e se esquecendo que o mundo era tenebroso e deveria ser enfrentado. Quando o Pai viu que eles estavam começando a se esquecer da realidade da vida e viver apenas a eternidade. Queridos, se você for ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, tem um versículo que é duro, que muitos não entendem. Jesus fala o seguinte, o Espírito Santo fala, aquele que não trabalha não come. Duro isso, né? Mas por quê? Em 1 Tessalonicenses, o Espírito Santo estava instruindo o povo que o arrebatamento estava por vir. E quando o povo começou a entender, Jesus está voltando, arrebatamento, as pessoas pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar, largaram tudo esperando Jesus voltar. E Jesus não voltou até hoje. Voltará, mas não voltou ainda. Aí o Espírito Santo fala, olha, aquele que não trabalha, não come. Vamos trabalhar, galera. Vamos continuar a nossa vida. A vida é dura. Vamos trabalhar na vida, vamos combater o bom combate até Jesus voltar. A vida tem que ser vivida. A vida é como ela é. As dores e as dificuldades estão aí. Não dá para fazer tenda. Não dá para ficar numa redoma. Não há como. Aí o Pai entra, interpela, interrompe a fala de Pedro e fala, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele... Não é Moisés que você vai ouvir. Não é Elias. É a Jesus que você vai ouvir. Desce e faz a obra de Deus. Desce e combate o bom combate. A ele ouvi, esse mesmo que falou no capítulo anterior, no contexto remoto, que aquele que perder a vida achá-la-á. Tem que lutar, tem que se esmerar, tem que se esforçar. Fé é isso, queridos. Fé é não entender o que está acontecendo, mas crer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós cremos em milagres, mas o maior milagre é... Escutem o que Jesus falou. A ele ouvi. É muito fácil, nossa tendência é essa.
olharmos apenas para dentro de nós mesmos e querermos apenas que os nossos desejos sejam supridos. Faz minha tenda, minha casa, meu armário, meu celular, eu quero isso, eu quero... É só tenda. Os pedidos são só sobre tenda. É só sobre sair dos problemas, é só para... Eu também oro assim também muitas vezes, queridos. Quem quer problema aqui? Quem quer problema, diga, levanta a mão. Ninguém quer problema. Nunca vi ninguém orar. Senhor, manda problema para a minha vida. Mas domingo pela manhã eu falei, mas muitas pessoas louvam isso, né? Quebra a minha vida, problema. Faz de novo, mais problema. Aí Deus está mandando problema. Eu não estou falando contra o louvor não, queridos, porque é bíblico isso, tá bom? Mas você tem que ter ciência do que você está louvando. Nada contra o louvor, muito pelo contrário. Amém? Deus faz a obra dele em nós, sem dúvida. Mas o que eu falei domingo pela manhã, muitas pessoas, a maioria das pessoas louvam que não vivem. Louvam que não vivem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Acho que eu estou muito pesado, né, igreja? Eu voltei de férias pesado. Mas, quando eu li esse texto, meu Deus, depois de uma contemplação do sobrenatural, uma contemplação da eternidade, eu também queria fazer minha tenda. Para tudo aqui, Deus. Para o jogo. Fechou, acabou. Minha tenda, tenda da minha esposa, da minha filha e do meu filho. Tudo perfeito aqui. Está certinho. E o resto? O resto é o resto. Aí o pai se levanta. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ouça o que Jesus diz. Quer viver em milagres? Ouça o que Jesus diz. Moisés é lei, passou. Elias passou também. Jesus vive eternamente até os dias de hoje. Amém, meus amados? Aí quando eu vejo isso, versículo 7, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos, não temais. É como se estivesse falando, olha, sai desse transe, meu amigo. Levanta. Já deu, já viu, já sentiu. Glória a Deus, agora levanta e anda e trabalha. Porque nesta vida, você vai perder ela para você ganhar. Você vai passar por lutas, por sofrimentos, mas Deus é contigo. Deus é bom, está ao seu lado. Eis que estão convosco até a consumação dos séculos. Queridos, eu creio que Deus possa te curar hoje, amém? Possa te curar hoje. Eu creio que Deus possa abrir uma porta de emprego para ti hoje, amém? Como eu creio também que você pode morrer dessa enfermidade. Pode, queridos. Pode. E aí? Vamos ficar esperando o resultado acontecer? Ou a gente vai adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Eu vou buscar Deus. E a vontade dele vai ser feita na minha vida. Eu oro claro que eu oro para as coisas acontecerem na minha vida. Assim tem que ser. Ora por cura, ora por milagre, ora por porta aberta, ora por bênçãos financeiras. Ore, peça sempre. Só se você for maluco e orar. Senhor, me dá uma enfermidade para eu morrer. Aí você é maluco. Mas, queridos, erguei-vos e não temais. Pedro, Tiago e João, seria muito bom a tenda, né? Seria, Deus. Não é o momento ainda. Levantem-se e não temam. Vão. Pregue a minha palavra. E vocês sabem que eles foram, né, queridos? Foram. Pedro viu muitos milagres. Cada milagre que Pedro viu, morreu pregando a palavra, certamente. Mas vendo milagres e mais milagres. Amém, meus amados? Se levanta e anda. Não tema, não tema. Certeza da eternidade eu tenho. Também tenho certeza que a vida é como ela é. Onde está o milagre? Como eu vou enfrentar tudo isso? Porque na eternidade nós chegaremos, amém? O maior milagre é a eternidade no céu, a eternidade com Deus. Mas certamente, queridos, como eu vivo nessa terra vai determinar a minha eternidade. Amém? Glória a Deus.